Eu prego toda semana. Para mim pregar, eu vou pregar sobre... Nesses tempos eu preguei sobre o mofo que Deus mandava na casa do povo de Israel. E a Bíblia fala, quando eu mandar o mofo, é porque eu tô... Quer ver? Tem o versículo certinho do mofo aqui. Quer ver que legal? Só deixa... Você pregou esse dia? Preguei agora, semana... Quando foi? Bom que Deus prepara até pro... Já viu o podcast aqui e falava... O Senhor os ferirá com doenças devastadoras. A mesma história de 2 Crônicas. Febre, inflamação... com calor avassalador e seca, com ferrugem, com mofo. Quer dizer, na casa do povo de Israel, o mofo não era comum, era Deus falando. Sim. E aí tem um texto lá em Levítico que fala certinho de como que acontecia o mofo. Apareceu uma manchinha de mofo. Você ia e mexia na casa, não melhorou, chamava o sacerdote, chamava... E Deus dando tempo até que, se não melhorou, demole a casa, tá sem casa. Só. Então assim, até um mofo que acontece sinal, né? é Deus falando. A ferrugem, pro mundo a ferrugem é deixar um ferro lá fora. Para Deus a ferrugem é Deus falando através da ferrugem. O mofo, quer dizer, em tudo Deus está falando, não tem nada que não é Deus falando. Só que assim, eu preguei isso, tal, foi bem isso, mas assim, para mim pregar isso, eu preguei isso, acabei de fazer a mensagem, parei e passei essa mensagem pela Bíblia inteira na minha cabeça, de Gênesis a Apocalipse, encaixando a lição nela. Pô, aconteceu a mesma coisa no cativeiro da Babilônia, cativeiro da Síria, aconteceu isso aqui, beleza, é bíblico a mensagem, então vamos pregar. Porque não adianta eu pegar e falar, nossa, que legal, isso aqui é uma revelação, vou pregar isso aqui, se a revelação não falar por si só, como a Bíblia toda. Então, assim, Deus fala como um todo na Bíblia, não é solto. Isso que as pessoas precisam Quem usa entender, versículo isolado é o próprio diabo, né? Sem contexto. Ezequiel capítulo 14, a gente tá falando de relacionamento. Ezequiel capítulo 14 fala que quando a gente vai procurar um profeta, ou quando a gente quer ouvir a voz de Deus, tendo um ídolo no nosso coração, Deus fala conforme o nosso ídolo, e não conforme a vontade dele. Por que tanta gente, nesse exemplo que a gente está dando, chega lá na igreja e fala, Deus falou comigo que eu vou casar com você? Porque tá indo procurar Deus com um ídolo, já colocou o casamento como um ídolo. Aí vai ouvir a voz do próprio coração, não é a voz de Deus. E Deus fala, eu vou permitir que o profeta fale segundo o ídolo do seu coração. Tá na Bíblia isso. Só que ninguém prega isso, mas tá na Bíblia. Por que tanta gente acha que ouviu a voz de Deus? Porque nunca foi a voz de Deus. Pode ter sido um profeta falando, pode ter sido qualquer coisa, mas é Deus usando para falar segundo o ídolo que tá no coração. É muito louco isso, assim, muito louco, muito louco. Mas é real, é você mesmo falando com você, achando que é Deus falando, né? Não, e aqui na Bíblia tem isso, mas aqui na Bíblia está dizendo que Deus fala segundo o seu ídolo, Deus fala segundo a minha idolatria. Se eu for procurar um profeta com um ídolo no meu coração, assim, eu quero muito comprar um carro. Muito comprar um carro. Você é profeta, ora por mim. Deus vai falar, você vai comprar um carro e o carro é assim, assim. É Deus. Não é Deus. Deus fala conforme que se tornou um ídolo no meu coração. Sim. Por isso que idolatria e o pessoal vai casando por essas daí e vai quebrando a cara. Por isso que dá ruim. E por isso que a Bíblia fala, né, que o nosso coração é enganoso, completamente enganoso. E por isso que a gente tem que estar voltado à palavra de Deus, assim. A gente tem tempo aí? Tem. Tô amando isso, irmão. Tô aprendendo aqui. Tá, mais 20 minutos, deixa eu falar uma aqui rapidinho de casamento. Esses anos todos, né, por aí e tal, teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, e solteiro, de boa tal, que eu fui pregar na igreja, eu fui para um outro estado aí, eu ia fazer acho que 4, 5 agendas nesse estado aí. Então eu preguei numa igreja, preguei em outra, e nos últimos dias eu preguei numa igreja bem grande, assim, a igreja mais referência desse estado. Preguei lá num culto, acabou o culto, eu saí para comer com o pastor, com a esposa do pastor, tava o Gabriel, meu pai e minha mãe, e um baterista que foi com a gente. E aí a gente tava sentado na mesa, e eu lembro que na ponta da mesa tava meus pais, aí tava eu, o Gabriel tava aí, o baterista tava ali, e a filha do pastor tava aqui assim, ó, meus pais lá, a filha do pastor e a gente no canto aqui. Aí do nada eu tô lá conversando com eles lá, tal, a filha do pastor me cutuca e começa a puxar assunto. E a gente já não dá nem muita bola, assim, pra não dar ruim, pra não dar, pra gente não se iludir, não iludir ninguém, a gente vai ficar muito mais fechado na nossa, tal. E aí eu tô lá, a menina começou a falar, bem por educação, assim, respondendo, tal, só que a menina começou a falar uns negócios que batia com tudo aquilo que eu orava pedindo sobre a minha esposa, tal. Só que ela falando sozinha, assim, porque eu oro isso aqui pra Deus, porque eu fiz isso aqui, porque eu comecei a olhar pra menina e falei, meu Deus, será? E eu comecei a olhar melhor pra menina, né? Ela, não. Eu falei, meu Deus, que é isso? Orou em alto, cara? E é coisa muito específica, assim, sabe? Tipo assim, um exemplo, a gente mora num lugar no topo de uma montanha aqui em Mariporã, que é a base, e tem uma represa. Eu falei, não, porque todo dia de manhã eu oro e eu peço pra Deus que eu quero morar num lugar que eu tenha vista pra uma represa. Eu falei, meu Deus, pera.
E não dá nem pra falar que a menina sacaneou, porque ninguém sabia que tinha represa na época, não tinha foto. E a menina tinha voltado essa semana do Hillsong lá, tinha feito uma escola no Hillsong, não conhecia mais nada de Brasil, não sabia quem eu era, quem Gabriel era, não sabia nada. Então, a menina nem português estava falando. Você ficou confuso, pastor? Eu fiquei confuso? Olha isso, olha isso. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, eu acho que é. Mas fiquei quieto, falei, não, tipo, isso foi num dia à noite. Fui pra casa, aí no outro dia de manhã, a gente ia pregar de novo e ia voltar pra igreja aqui que tinha culto à noite, num domingo de manhã. Aí pregamos de manhã, e o Gabriel é muito sistemático com o horário, assim, ele é muito certinho, assim, você tem que chegar às 6, ele chega às 4, é muito certinho. Com o avião, então a gente acabou o culto, foi pro aeroporto, e aí nesse culto da manhã a menina nem foi, ela era filha do pastor, ela nem foi. O pastor levou a gente para o aeroporto com 3 horas de antecedência. Era um voo doméstico aqui, nem precisava de tanto, mas 3 horas. Quando a gente estava indo para o aeroporto, eu dentro do carro, olhei para o céu assim, olha como é perigoso isso. Olhei para o céu e pensei assim, falei, Jesus, se essa menina for minha esposa, a gente nunca perdeu um voo na vida. O senhor pode fazer a gente perder esse voo. Eu sei que a gente está 3 horas antecipado, por horário não vai ser. Mas o senhor pode fazer a gente perder esse voo, eu vou entender que essa menina é minha esposa que eu estou esperando. Chegamos no aeroporto, o Gabriel, o pai dela, a secretária da igreja, a secretária nossa, todo mundo viu o horário errado, o avião já tinha saído. Olha só. Quando a gente chegou no aeroporto, o aeroporto estava vazio, meu pai e minha mãe quase chorando que ia perder o culto aqui à noite, que não tinha mais voo, e eu fui pro banheiro rindo, falando, casei, é ela, casei. Como é que eu conto isso pra eles? Ai, gente, falei, cara, um sinal desse... triste que ia pregar e você feliz. Eu Foi quase, feliz. irmã. Foi quase, hein? Perdeu, mas batendo Foi na quase, trave. irmã. Quase que o diabo queria tirar seu marido. É. Aí fui. real, Tava aí. Tava no aeroporto. E eu não orei isso alto, eu nem falei assim. Porque por isso que eu perguntei. Porque Foi em tem coisa que- pensamento, assim, eu só olhei pro céu e falei, Jesus, não tem como perder por horário, eu sei. Mas o senhor pode fazer a turbina pegar fogo, o avião atrasar, o piloto ter dor de barriga. Mas tem umas paranoias assim, Qualquer falar com coisa Deus, pra né? perder esse voo, assim. Se a gente perder esse voo, eu vou entender que é um sinal que essa menina é minha esposa. Ai, não tô meu pedindo Deus. um sinalzinho qualquer, um sinal drástico. Sim. Drástico. Aconteceu. Pode ser drástico, pastor Deus. Aconteceu. Aí alguém tem que falar com o pessoal da igreja. Eu já liguei pro pai dela. Oi, bispão, tudo bem? Vamos ficar? É, sogro, né? Ele veio buscar a gente, eu tinha pregado na conferência de jovens lá. E nesse dia era o culto principal da igreja. Ele falou, meu, hoje lá vão ter mais de 3 mil pessoas, só de pastor tem uns 300. Meu Deus. Nossa, é muito. Eu quero que você pregue, você dá conta? Prego, agora tem que pregar, né? Tô Vou falar aqui que já, não, né? E aí, pra fazer a mensagem esse dia foi difícil, assim, com a cabeça pra, né, colocar Várias a cabeça coisas, em Deus, né, né, já. já- Mas consegui pensando orar, se é, tal. se não é. Não, pra mim já era. Não tinha nem se, já era. Olha só. Fui Ai, que pregar. loucura, Ele falou pra Jesus. mim, você tem, acho que era 25 minutos. Você tem 25 minutos pra pregar. Eu falei, eita, pega, 1 hora aí eu já me aperto, 25. É muito pouco. Comecei a pregar. O negócio fluiu de um jeito, que eu acho que Olha eu preguei só. umas, eu não Espírito lembro, 2 horas e Santo meia, tomou, 3 horas. Eu sei que quando acabei, os 300 pastores estavam ajoelhados no púlpito, chorando. Lindo, pastor. A glória de Deus. Glória a Eu Deus. esqueci de menina, esqueci de Nossa. E tudo. veio a Veio a presença. presença de Deus, acabou o culto assim, eu molhado, suado assim. Eita. Sentei no púlpito assim, no cantinho atrás, aí subiu um irmão e falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Falou, sou irmão do pastor fulano aqui. Eu falei, Deus falou que você é a esposa da minha sobrinha. Falei, Meu que é a Deus. mesma. Falei, eita Deus. Assinou, papai, tipo Caramba. assim, né? Aí eu falei, não tem como não ser. Aí fomos comer uma pizza, na pizzaria já tava, aí levou a família Aí toda, você, aí já tava... aí você se abriu, conversou. Não, eu Não? travado, assim, falei, meu Deus, o que eu faço? Mó tímido, assim, vou agarrar a menina, eu não vou agarrar, eu levo embora, eu não levo, né? Como é que eu ajo, né? Jesus, como que eu faço, Senhor? E aí me colocaram ainda pra sentar do lado da menina de novo, a menina, eu virado aqui, falei, meu Deus, eu Tem que nem olhar tomar pra ela de cuidado. vergonha, assim, o que eu Toma faço? cuidado com essas profecias, né? Olha pastor? isso, mas tudo... Tudo indicava que era, Chegou né? no hotel, falei, não, aí fui pro quarto dos meus pais, falei, a gente tem que conversar aí que aconteceu um negócio, não, a gente já tá percebendo aí. Falei, então, é de Deus. E aí, como é que a gente vai fazer? Não, vamos orar. Falei, precisa orar mais não, precisa, é de Vamos Deus, orar, não o tanto pai sinal. falou, tá vendo? Vamos orar. Falei, então vamos orar agora. Falei, não, amanhã a gente ora. Falei, não, vamos orar agora. Eu tô ansioso, eu tô com 30 e tantos anos, pai. Amanhã a gente ora. Na época, acho que eu tinha 28, né? Ah, tá. Amanhã a gente ora. Aí fui dormir, no outro dia, horário? Não, a gente orar quando chegar em São Paulo. Falei, oh, meu Deus. Vamos pra São Paulo. Meu pai entrou no quarto pra orar, orou, saiu e falou, Deus falou comigo. Não é ela. Eita. Falei, não, como pode ser isso? Não. E aí que eu tô falando que se encaixa esse negócio do ídolo. Sim. Eu idealizei tanto ela num dia de tudo que ela falou lá, que eu achei que era legal, eu idealizei tanto que Deus começou a falar segundo o ídolo do meu Entendeu, coração. pastor, entendi. Hoje eu tenho certeza que não é ela, porque era ela.
Mas se eu vou pela minha idolatria, o sinal bateu a menina, quis o pai da menina, a mãe da menina, o tio da menina. Eu tava casado e tinha minha Até o arregaçado. piloto do avião. Até o piloto do avião. Até o avião foi embora, eu fiquei. Então, assim, Deus Temos que tomar cuidado. tem que tomar cuidado com a idolatria do entendi, nosso coração. E não é uma idolatria longa. Eu idealizei. Quando eu vi a menina a primeira vez, né? eu nem dei. Trela pra ela. Mas quando ela começou a falar e tudo começou a bater, eu idealizei tanto que isso virou um ídolo no meu coração. Sim. Que eu já comecei a ouvir coisas segundo o meu ídolo, não segundo a voz de Deus. É isso que a gente tem que tomar Aí cuidado. quando eu tava pregando e Deus falou comigo, é ela, aí não foi sinal, não foi coisa, aí foi pá, é ela. Aí não tinha, aí Foi o próprio Deus. quando estourou eu sabia que é Deus, assim, foi aqui, foi no Aí aniversário da cai na igreja palavra, aqui. quem achará, eu entrego, né? Pois Deus é, entrega, aí é, e outra, aí assim, eu cheguei nos meus pais e falei, o negócio é o seguinte, é ela. Agora sim, Eles pai. falaram, é ela, a gente já tava orando e Deus já Senhor. confirmou com a Nossa, gente. que A gente forte, já tava que orando há um lindo. mês aí, Nossa, a gente já forte, sabia hein? que era ela. Deus Aí ia esperar pra quê? Ai, glória a Deus. Aí Deus marcamos. abençoe esse casamento de Nossa, vocês, então o viu? segredo é você ser sensível à voz de Deus, Sim, né? Tá com o mas pai. assim, você tá num nível de saber reconhecer de verdade a voz de Deus, É a intimidade. principalmente pros nãos. Você cria intimidade orando, E jejuando. quantos nãos que a gente teve antes disso e aceitou que era a voz de Deus quando tudo parecia ser E óbvio? esquecer o ídolo. Esquecer sem ter idolatria. E no Isso. caso de mulher, ser achada. Não se. Se acha. Não, seja achada, assim. Não seja fácil. Cara, não, ela, assim. Não, porque tem mulher muito tirada, muito. é feio, Não, né? ela é feio mesmo. É feio. Ela tava na igreja há, sei lá, 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo. Nesse ministério que você tá hoje. No meu, Sim, no que da legal. minha igreja local. Eu nunca tinha falado com ela. Eu dei aula de discipulado pra Pra ela. ela. Olha Olha que só. tudo. E não olhei pra ela, assim, nem tchum. Dei aula lá quando ela chegou na igreja e tal. Precisou Deus falar contigo. Da hora que Deus falou comigo, da mesma forma que Deus falou que é ela, aí discutiu. Agora vai, Deus, agora. Aí eu vi quem era ela. Amém. Agora, ô Que Deus glória, vamos conceda pra esse glória casamento. agora. Que Mas Deus foi isso. conceda esse casamento por muitos e muitos e muitos. 8 meses agora, vamos fazer. Cadê de hoje? Daqui a pouco a gente faz 9.